Bendito seja Deus por esse tempo precioso, quando estamos na casa de Deus, para transmitir a você que está aí na sua casa, uma palavra que emana da Escritura, que procede do próprio coração de Deus para o seu coração. Convido você para pegar sua Bíblia agora, abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a exposição desse texto em Lucas capítulo 7, versos 11 a 17. Lucas 7, 11 a 17. Está escrito o seguinte: a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia, a respeito dele, divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Eu queria pensar um pouco com você sobre o tema não chores. Não chores. Bom, se tem motivo de lágrimas, eu acho que esse é o tempo que estamos vivendo. Muitas lágrimas. Esta pandemia, só aqui no Brasil, já ceifou mais de 25 mil pessoas, centenas de milhares de pessoas, mundo afora. Muita gente que já enterrou seus entes queridos. Muita gente que tem um parente achegado num estado crítico, num CTI de hospital. Muita gente que viu todas as suas economias se derretendo, como uma montanha de açúcar no temporal, na tempestade. Muita gente que não vislumbra mais a possibilidade de abrir seu comércio, porque já está tão endividado que não consegue mais se reerguer. Muita gente que perdeu o emprego, já numa idade que o mercado está, de certa forma, com certas portas abertas, aliás, fechadas para eles. Muita gente que não aguenta mais ficar isolado dentro de casa, com estresse, com falta de espaço, com falta de recursos. Parece-nos que este momento tem sido um momento de choro, de dor, de lágrimas, para a nossa geração. É por isso que entendo que este texto é tão oportuno para você e para mim hoje. Porque esta passagem retrata uma cena, um episódio dramático da ressurreição do filho de uma viúva. Jesus operou 3 milagres desta ordem. Ressuscitou a filha
de Jairo, uma menina de 12 anos, ele era o chefe de uma sinagoga, ressuscitou o seu amigo Lázaro, lá na vila de Betânia, e este é o primeiro milagre que Jesus opera em seu ministério de ressurreição. A mulher é uma viúva, desconhecida, nem o nome dela é mencionado, nem o nome do filho dela é mencionado. E eu fico imaginando o cenário, porque imagina que esta mulher, ao se casar, nutriu na alma o sonho de ser mãe. Então nasce-lhe o filho, que era a sua esperança. E de repente, aquele lar é fuzilado pela dor da morte do marido dessa mulher. Resta-lhe, entretanto, o filho. O filho é o centro do seu amor, o alvo dos seus afetos. Seu filho é a sua aposentadoria na velhice. Seu filho é a esperança do seu futuro. E agora esta mulher, viúva, vê seu filho adoecer e vê a morte colocando as mãos geladas sobre ele e arrancando-o de seus braços e do seu coração. Diz a Escritura que esta mulher agora caminha para sepultar o seu filho. Ela leva ali não apenas o corpo inerte, talvez já gelado de seu filho, mas leva naquele caixão seu futuro, sua própria vida, seu próprio coração. Diz a Bíblia que uma multidão, uma grande multidão, está saindo com ela, daquela pequena cidade de Naim. Naim, uma cidade que era pequena naquela época e é praticamente uma vila hoje, perto de Nazaré, perto do Monte Tabor. E enquanto esta mulher, com o coração rasgado de dor, com a alma em crepe, vestida de luto, sai das portas daquela pequena cidade para enterrar o seu filho, diz a Escritura que tem uma outra multidão entrando na cidade, liderada pelo Senhor Jesus Cristo, e diz a Bíblia que estas duas multidões se encontram nos portões da cidade. A primeira caravana, a que saía da cidade, era a caravana da morte. A caravana que entrava na cidade era a caravana da vida. Ali tinha dois filhos únicos. O primeiro filho vivo, Jesus Cristo, estava destinado a morrer. O filho morto da viúva, destinado a viver. E naquele momento, quando essas duas caravanas se encontram, acontece um grande milagre. Um grande milagre. Porque quando você chega ao ponto final da sua jornada e você diz, chegou o fim da linha, chegou o fim do túnel, chegou o fundo do poço, não tem mais saída para mim, não tem mais esperança para mim, não tem mais solução para mim, pois é nesta hora que Jesus pode entrar na sua história, na sua vida, na sua cidade, na sua família, na sua multidão chorosa e realizar um grande milagre e mudar a sua sorte. Então, eu gostaria de ver aqui algumas lições para o nosso coração. Em primeiro lugar, esse texto revela que Jesus vê a nossa dor. Confira comigo, por favor, o versículo 13. Vendo-a o Senhor. Vendo-a o Senhor. É digno de nota que o texto não diz que aquela mulher viu Jesus. É digno de nota que aquela mulher não pediu nada para Jesus. Aquela mulher simplesmente caminha, talvez
na frente daquela multidão, que sentia o seu drama, se solidarizava com a sua dor, mas nada podia fazer por ela, a não ser chorar com ela, estar perto dela naquele momento de luto. Eu quero dizer a você que talvez está sofrendo, talvez está até de luto, talvez está com o coração apertado, porque tem alguém da sua família num CTI de hospital, seja com este problema do Covid-19, seja por um outro problema de saúde. Ou talvez você que está aí com o coração apertado por causa do seu futuro, do seu amanhã, você não tem mais perspectiva, você está profundamente angustiado. Que Jesus olha para você, que Ele vê você, que Ele sabe quem é você, Ele sabe quem é o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece as suas lágrimas, Ele sabe, Ele vê você. É curioso que Jesus vê aquela multidão, mas Jesus sabe exatamente quem é a mãe daquele menino que está sendo levado para ser sepultado. Tinha muitas pessoas chorando, mas Jesus sabe quem é a mãe. Sabe por quê? Quando você enterra um ente querido, todo mundo pode estar chorando ao seu lado, mas ninguém está sentindo a dor que você está sentindo. Ninguém é capaz de avaliar a dor que você está sentindo. Ninguém é capaz de perceber qual é a profundidade dessa angústia que pulsa e lateja no seu peito. Pois Jesus sabe quem é essa mulher, Jesus vê essa mulher. Ele vê você. Como Jesus viu aquele paralítico de Betesda, 38 anos. Como Jesus viu aquele cego de nascença para curá-lo. Como Jesus está vendo você agora, Ele sabe qual é a dor que você tem no seu coração. Ele é o Deus que vê. A segunda coisa que esse texto nos mostra é que Jesus não apenas enxerga a nossa dor, Jesus se compadece de nós em nossa aflição. O verso 13 prossegue dizendo: e o Senhor se compadeceu dela. O Senhor se compadeceu dela. Uma coisa é você ver alguém passando uma situação difícil. Outra coisa é você mergulhar na dor do outro. A dor do outro passa a ser a sua dor. A lágrima do outro passa a rolar também em seu rosto. O drama que o outro está vivendo passa a ser também parte do seu drama. É quando você não apenas está perto, isso é empatia, mas a palavra compaixão é algo que vai além, que é algo dentro. É como se você estivesse dentro do coração da pessoa, se o coração sofrido da pessoa estivesse pulsando no seu próprio peito. É isso que Jesus faz, Ele se compadece, Ele se compadece. Veja você, como disse, essa mulher não pede nada, essa mulher não sabe nem o que está acontecendo, e esta mulher simplesmente chora sua angústia, talvez já desistindo dos seus sonhos, talvez já capitulando-se diante da sua tragédia, mas Jesus se compadece dela, se compadece dela. Eu quero dizer para você, que assim como Jesus se compadeceu daquele leproso, totalmente tomado de lepra, que se prostra aos seus pés, e roga: se tu quiseres, tu podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido dele, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Do mesmo jeito que Jesus teve compaixão daquela multidão que o precedeu naquele período em que Jesus saiu para descansar com seus discípulos, depois da morte de João Batista, e ele olha para aquela grande multidão como ovelhas sem pastor, e se compadece da multidão, e passa a alimentar a multidão, passa a curar os seus enfermos, e passa a ensinar a eles as verdades eternas. Eu quero dizer, do mesmo jeito que Jesus se compadeceu dessa viúva, Ele se compadece de você, da sua dor, da sua angústia, do seu drama, das suas lutas. Mas em terceiro lugar, Jesus não apenas enxerga a sua dor, Jesus não apenas se compadece de você, mas em terceiro lugar,
Jesus é poderoso também para estancar suas lágrimas. Olha ainda o versículo 13 comigo. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Bom, eu penso que você há de concordar comigo nesse quesito. A palavra mais insensata a se dizer num funeral, para alguém que está chorando o luto da morte de um ente querido, é esta: não chores. Eu já passei por situações difíceis na minha família, de enterrar 3 irmãos, meu pai, minha mãe, sobrinhos. E talvez as palavras menos compassivas que eu ouvi foram essas: não chore. Porque talvez ninguém, a não ser o próprio Senhor Jesus, é capaz de entender a dor que está no coração. Funeral é lugar de choro, de dor, de saudade. Mas quando Jesus diz para essa mãe, para esta viúva, cujo filho único está sendo levado para ser sepultado, e diz para ela: não chores. Isso não é apenas uma palavra, um clichê de consolo. Não é apenas um jargão que se diz tantas vezes sem reflexão num funeral. Esta palavra de Jesus, não chores, é a palavra mais poderosa que Jesus podia dizer para essa mulher. Ele está dizendo para ela o seguinte: olha, mulher, não chores, porque não só apenas conheço a sua dor, não somente eu conheço quão grande é o seu sofrimento, não apenas eu conheço quão desesperador é a sua angústia, mas agora eu sou poderoso para estancar o seu choro, para reverter o quadro da morte do seu filho e trazê-lo à vida e fazer um milagre diante dos seus olhos. Por isso, é que Jesus hoje é poderoso para estancar também as suas lágrimas. Você não tem a solução, Ele tem. Você não sabe o que fazer, Ele sabe. Você não tem a resposta, Ele tem. A ciência não tem a resposta, Ele tem. A economia não tem a resposta, Ele tem. A tecnologia não tem a resposta, Ele tem. O poder político não tem a resposta, Ele tem. Os nossos governantes não têm a solução nas mãos, Jesus tem. E Ele é quem está dizendo a você: não chores, não chores. Quando Ele diz algo para nós, é porque Ele pode fazer o milagre, como disse para aquele paralítico em Betesda: queres ser curado? O homem disse: eu não tenho ninguém. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Como Ele disse para aquele homem da mão direita mirrada: levanta-te, vem para o meio, estende a tua mão, e o homem estendeu a mão. Como Ele disse para Lázaro, já em estado de decomposição, na sepultura, sepultado há 4 dias: Lázaro, vem para fora. E Lázaro recebeu vida e saiu do túmulo. Pois Jesus é poderoso hoje, não só para dizer a você: não chores, mas Jesus é poderoso hoje para mudar o cenário da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua empresa, do seu futuro, da sua jornada de vida. Ele é poderoso para consolar você, estancar as suas lágrimas e trazer você para um cenário de vida e não de morte. Quarto lugar, Jesus é aquele que é poderoso para triunfar sobre a morte que espreita você. Olha comigo o versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e, parando que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Parece-nos que o que está acontecendo aqui é que o solo da ressurreição triunfou sobre o coral da morte.
Enquanto todos, naquela multidão que saía de Naim, entoavam o lamento da morte, agora esse lamento é interrompido e vencido pelo solo da ressurreição. E o texto nos mostra algo impressionante. Veja comigo. Chegando-se, Jesus não se afasta do seu sofrimento, ele se aproxima de você na hora do seu sofrimento. Chegando-se. Segundo, ele para o cortejo. Talvez algumas pessoas tivessem criticado Jesus nessas alturas. Não tinha registro de ressurreição até então. No período deles, tinha ressurreições, mas lá atrás, muito lá atrás, há mais de 700 anos atrás, no ministério de Elias e Eliseu, eles não sabiam o que era isso. Quando Jesus interrompe o cortejo fúnebre, talvez ele recebeu críticas, censuras, que estava agravando ainda mais o sofrimento. Ele não só para o cortejo, diz a Bíblia, que ele tocou o caixão, ele tocou o esquife, ele para os que conduziam o cortejo, e ele se dirige ao jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Talvez você argumente, mas que ordem mais louca, que ordem mais absurda, que ordem mais fora da racionalidade. Ele se dirige ao morto: eu te ordeno. Quem está falando para dentro da morte. Ele que está agora mostrando que a morte, que é o rei dos terrores, que é o último inimigo a ser vencido, a morte está debaixo da sua autoridade. Levanta-te. Eu sei que a morte nos espreita, que a morte nos incomoda, que a morte nos aflige, que a morte arranca lágrimas dos nossos olhos e arranca dos nossos braços aqueles a quem amamos. Mas nós que cremos no Evangelho, que fomos alcançados pela graça, compreendemos algo sublime, que Jesus operou esses sinais de ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, de Lázaro, para mostrar uma verdade maior, que não vai contemplar apenas aqueles que estiveram lá naquele tempo, naquela época, naquele lugar, frutos da bênção do ministério terreno de Jesus, mas isso apontava para algo muito mais amplo, para algo muito maior, que era Jesus Cristo entrando nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, matando a morte com a sua morte, tirando dela o seu veneno, o seu aguilhão, e triunfando sobre ela, matando a morte com a sua morte, ao ressuscitar gloriosa e poderosamente. E agora diz a Bíblia, lá em João 5, 28 e 29, que naquele grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo, todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, porque Ele é a ressurreição e a vida. Então nós não podemos viver como aqueles que não têm esperança, porque como Cristo morreu e ressuscitou, Ele trará em sua companhia os que dormem, e então quando ressoar a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, Ele descerá dos céus com grande poder e muita glória, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, e vai ser num tempo muito rápido, num tempo como parece um átomo de tempo. Então Ele descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e teremos um corpo semelhante ao corpo da sua glória, um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, um corpo glorioso, um corpo espiritual, um corpo celestial, porque a morte já foi vencida. Jesus já matou a morte. E Paulo pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Nós temos esperança, porque Jesus já triunfou sobre a morte, e agora para nós morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras os acompanham. É por isso que a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Bendito seja Deus, a morte já foi vencida. Mas, em quinto lugar, Jesus Cristo é aquele que nos devolve a esperança. Olha comigo o versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Bom, imagine você que a morte de um filho já é algo trágico. Não é natural os pais enterrarem os filhos. A morte do filho de uma viúva é algo ainda mais trágico. Porém, a morte do filho único de uma viúva é uma cena de dor indescritível. Porém, quando Jesus entra naquela história, ele arranca aquele moço dos braços gelados da morte e devolve-o vivo aos braços trêmulos da sua mãe. E o choro foi estancado, a alegria retornou, a esperança do pico das montanhas nasceu como o sol, cheio de luz para o coração daquela mãe aflita. Isso retrata para nós que nós temos uma viva esperança. Ainda golpeados pela dor, ainda atingidos de cheio pelos dramas da vida, pode ter certeza, Jesus é aquele que sempre vai nos trazer não só uma esperança, mas uma viva esperança. Porque Ele tem uma profunda compaixão, porque Ele tem uma infinita sabedoria, porque Ele tem uma ilimitada autoridade, porque Ele tem um maravilhoso poder, porque Ele é o nosso glorioso Salvador e Redentor. Mas finalmente, sexto e último lugar, como resultado deste milagre, Jesus é proclamado publicamente como o profeta levantado por Deus. Olha comigo, versos 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, este milagre trouxe glória para Deus. Glória para Deus. Como é precioso entender que tudo que Jesus fazia tinha esse objetivo: glorificar o Pai. Levar as pessoas de volta para o Pai. E os milagres que Jesus tem operado, sejam os milagres da vida ordinária, sejam os milagres extraordinários da sua providência, devem levar você também a glorificar a Deus. O simples fato de você ter ar nos seus pulmões é um milagre de Deus. Paulo interpretou isso quando esteve em Atenas, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Segundo, diz o texto que todos são tomados de temor. Tomados de temor. É muito importante você reconhecer a grandeza de Jesus. O poder absoluto de Jesus. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. A morte está debaixo da sua autoridade. Ele é o Senhor da morte. Ele venceu a morte. Ele triunfou sobre a morte.
e ele há de lançar a morte no lago de fogo. Então é necessário que nós tenhamos reverência diante da sua presença. Terceiro, diz o texto, que as pessoas disseram: grande profeta se levantou entre nós. É claro que este grande profeta, já profetizado lá por Moisés, que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, pois Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é o grande profeta. Ele é o profeta e ele é a mensagem. Mas diz o texto que as pessoas tiveram plena consciência de que Deus visitara o seu povo. Quando Jesus chega, é a visita de Deus que chega. Quando Jesus intervém, é a presença de Deus que está intervindo. Quando Jesus se manifesta, é o próprio Deus que se revela. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus feito carne, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus presente na nossa vida, na nossa casa, para trazer esperança para o nosso coração diante das tragédias da vida. Está escrito que esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia. Eu acho isso curioso, porque o que você poderia esperar é que esta notícia se divulgaria por toda a Galileia, e não a Judéia, porque você que tem uma noção da geografia de Israel, o milagre aconteceu, foi na Galileia, lá no norte. A Judéia está lá no sul. Mas quando Jesus opera um milagre, essas informações vão reverberando como ondas e ondas e ondas, e vai alcançando muita gente em outros lugares, em outros horizontes. O que Deus está fazendo e há de fazer na sua vida, há de impactar outras pessoas longe geograficamente de você. Agora pense comigo, que nem todos de Naim, embora foi uma grande multidão, uma numerosa multidão com aquela viúva, o sepultamento de seu filho, viram o acontecimento. Imagina aqueles que ficaram em Naim, e de repente, eles olham, e aquela mulher que saiu cabisbaixa, machucada, ferida, com a alma sangrando, com as lágrimas rolando, entra na cidade, pulando de alegria, saltando de alegria. Talvez as pessoas pensassem: coitada, surtou, não conseguiu administrar a sua dor, e para surpresa, de repente, brota o filho, pulando de alegria, com toda a saúde. Imagine o espanto, imagine o impacto, imagino as pessoas de casa em casa comentando acerca do poder de Jesus, da grandeza de Jesus. Talvez hoje as pessoas só saibam o quanto você está triste, quanto você está sofrido, quanto você está machucado pelos reveses da vida. Mas hoje Jesus pode fazer um milagre na sua vida, um milagre na sua casa, um milagre no seu casamento, um milagre na vida dos seus filhos, um milagre na sua família, e de repente as pessoas podem ver no seu semblante, nos seus olhos, na sua vida, o milagre que Jesus operou. Isso vai se espalhar para as pessoas, para longe. Deus vai ser glorificado, e o nome de Jesus vai ser exaltado. Eu quero orar com você, lembrando o tema: não chores. Curva a sua fronte, onde você está, na sua casa, e vamos orar juntos. Eu sei que você tem tantos motivos de dor e de choro. Talvez até hoje você tem chorado mais nessa crise do que se alegrado. Quem sabe hoje você coloque a sua causa diante de Jesus, Ele que está vendo você,
Ele que está se compadecendo de você, e Ele que é poderoso para restaurar a sua sorte, possa fazer agora mesmo um grande milagre na sua vida, estancando a sua dor, enxugando as suas lágrimas, devolvendo-lhe a esperança da vida. Senhor, eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração daqueles que estão nos assistindo, trazendo conforto, consolo, refrigério, bálsamo, esperança. Senhor, nós somos limitados demais, pequenos demais, frágeis demais. Nós não temos poder de consolar a nós mesmos, de reverter os reveses que atingem a nossa vida. Mas, Senhor, Tu és poderoso para estender Tua mão. Tu és o mesmo Deus. Tu estás assentado no trono, ó Filho de Deus. Olha para nós, compadece-te de nós, restaura-nos, Senhor, a alegria, restaura-nos a esperança, restaura-nos, ó meu Deus, a convicção de que Tu estás no controle. Da nossa vida e da nossa história, conforta a Tua igreja, enxuga as lágrimas daqueles que sofrem, consola os enlutados, restaura a saúde daqueles que estão hospitalizados. Oh meu Deus, visita a nossa casa com graça, visita a nossa igreja com graça, visita a nossa cidade com graça, visita a nossa nação, Senhor, com graça nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém.